Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estamos no dia 6 de janeiro de 1936. O local é uma cidade modesta próxima a Roma. Faz muito frio. E na igrejinha da Matriz encontra-se um grupo de cientistas da metapsíquica. São investigadores de uma doutrina de investigação da paranormalidade humana que se iniciou por volta de 1895, quando o professor Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, apresentou o seu tratado a respeito da metapsíquica. Ele criou essa doutrina dizendo que a metapsíquica é um passo além da existência da fenomenologia psíquica. E aqueles cavalheiros eram estudiosos da metapsíquica. Procuravam encontrar fatos que demonstrassem os poderes da energia paranormal de todas as criaturas. Ou talvez encontrar uma resposta clara para o fenômeno biológico da morte. Eles haviam chegado àquela cidadezinha da Apulia para entrevistar um homem notável. Tratava-se do Padre Pio. Era um sacerdote humilde que iniciara sua carreira naquela religião e se revelara um homem caracterizado pelos valores cristãos. Era um cristão de primeira linha e de tal forma o seu nome se tornou célebre pela bondade, pela paranormalidade, que ele passou a ser uma figura já amada e discutida no mundo naquele período da década 1930-1940. Porque as pessoas humildes, os trabalhadores braçais, agricultores, pastores que visitavam a igreja, além dos paroquianos residentes no lugar, encontravam no Padre Pio a presença do Evangelho de Jesus. Ele era bom, era gentil, era amigo e era profeta. Sobretudo, ele entrava no futuro para tranquilizar os seus aflitos buscadores. Mas também ele penetrava nas causas do passado para explicar os dramas, os problemas do dia a dia, as conjunturas difíceis que a todos nos surpreendem. Naquele momento, eles, os estudiosos, estavam desejando ter uma prova confirmativa dos seus fenômenos. Por quê? Inesperadamente, ele apareceu com os estigmas de Cristo. Desculpe. São as feridas da crucificação. E se dizia que era uma farsa. Ele delicadamente envolvia em tecidos, procurava ocultar ao máximo e não andava exibindo-as. Na sua humildade, ele nem entendia por que fora elegido pelo mundo transcendental para ser portador desses estigmas que caracterizaram tanto a Francisco de Assis e a outros santos decantados da Igreja Romana. Aqueles senhores acercaram-se. Eram 19h40 e disseram-lhe que ali tinham vindo, conforme combinado, para o entrevistarem. Ele aquecera e ali estava a igreja vazia, com alguns círios iluminando-a parcialmente, quando de repente ele disse: eu gostaria que antes
da nossa entrevista, ajoelhássemos-nos para orar. O Dr. Sanguinet, homem admirável, cientista de fama internacional, materialista, com as convicções das doutrinas da época, atenderam por gentileza e ajoelharam-se defronte do altar-mor. Ele apoiou-se em uma cadeira de confissão e parece que se adentrou num mundo estranho. Entrou em silêncio e fez um transe. Os observadores notaram a variação respiratória. Um deles chegou mesmo a tomar discretamente o seu pulso e anotou as diferenças de um estado natural para um estado alterado de consciência. Mais ou menos 10 a 15 minutos ele retornou e disse: vamos sentar-nos. Sentaram-se e ele disse: eu estive agora no Palácio Real da Inglaterra, em Londres, porque o rei Jorge V está morrendo, mas ele estava com muita dificuldade de morrer. Então eu fui para desembaraçar a sua alma dos liames carnais. Ele se libertou e agora eu estou muito contente. Gostaria de colocar-me às suas ordens. A comissão teve um momento de mau humor e logo uma suposição apressada. É um farsante. Está querendo impressionar-nos. Quando ele veio, certamente ouviu no rádio a notícia da morte do rei e agora deseja impingir-nos como se fosse um fenômeno de deslocamento da personalidade. E disse ao padre que já não precisava da entrevista. Ele ficou surpreso, sem compreender. Saíram. E o doutor Sanguinet, logo à porta da igreja, disse: vamos ver ali na banca de jornais se foi publicado alguma coisa ou se o rádio deu essa notícia. Ora bem, em 1936, eram poucos os lugares onde havia a radiofonia. Ainda não era popular. E também não havia o jornal. Invariavelmente o Corriere della Sera era apresentado à tarde e as cidades próximas de Roma recebiam-no pela madrugada. Então, ele não poderia ter colhido essa informação nem pelo rádio, nem pelo jornal. Eles, os pesquisadores, voltaram a Roma e pela manhã procuraram ver os jornais. Não havia qualquer notícia a esse respeito. Porém, à tarde daquele dia, anunciavam os periódicos que realmente, na noite anterior às 20 horas, havia desencarnado em Buckingham, o Palácio de Londres, Sua Majestade o Rei Jorge V, e que a corte resolvera não fazer qualquer anúncio até às 13 horas, quando a notícia foi dada ao mundo. Sua Majestade era portador de tuberculose pulmonar. Havia, fazia pouco, extraído um pulmão que estava totalmente perdido. Mas o câncer que devorava o pulmão havia passado numa metástase para o outro pulmão. E a sua data de morte era imprevisível e aconteceu naquela hora. O mundo estava consternado, mas os investigadores começaram a pensar como o Padre Pio podia saber de um fato dessa natureza, estando na Península Italiana e acontecido nas ilhas britânicas da Europa. Isto era um fenômeno metapsíquico, além do psiquismo humano, além das dimensões da consciência. E para que fosse realidade, houve um desdobramento da personalidade do sacerdote. A psicologia reconhece
que em determinados momentos alterados de consciência há um desdobramento da personalidade e se denominou como viagens astrais, explicando-se que é uma dilatação da consciência e que capta alguns fenômenos. Mas aquele era tão real que não podia tratar-se do fenômeno comum da dilatação da consciência. Era um fenômeno metapsíquico. Os fenômenos que vieram logo depois, nas curas impressionantes, nas clarividências para a guerra, a partir de 1979, daqueles que viajaram com as tropas da Itália para a Primeira Guerra Mundial, as famílias que o buscavam, depois da guerra, os mortos que ele identificava, as mensagens que ele dava. Depois o Vaticano foi obrigado a envolver-se em uma pesquisa muito séria, colocando dentro do pequeno convento em que ele oficiava um representante, um cardeal de tremenda manifestação séptica, que desdizia tudo quanto ele afirmava, que o perseguia com visibilidade. Mas ele, modesto, não se dava conta. O Vaticano resolveu de tirá-lo daquele lugar de Foggia, mas a população revoltou-se e ele foi mantido. E mais tarde, quando ele desencarna, os fenômenos puderam ser revelados. E hoje, Padre Pio, santificado pela Igreja, mantém uma catedral para uma população de mais de 20 mil pessoas. É um colosso extraordinário em memória deste homem santificado. Quando nós narramos um fenômeno com essa estrutura dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ficamos deslumbrados. Mas o Padre Pio não é uma exceção. Porque, por volta do ano de 1765, algo aconteceu na Suécia, que também produziu um grande impacto. Havia ali um dos maiores cientistas do século. E ele estava distante de Estocolmo, 500 quilômetros, em uma reunião dedicada a homenageá-lo. Em determinado momento do banquete noturno, ele levantou-se, parecia não estar bem, e chegando ao quintal, logo após a saída, ele entrou quase numa leve convulsão. E quando ele voltou, ele disse: trago-vos uma notícia aterradora. Acabo de ver Estocolmo, 508 quilômetros de distância. E o incêndio está destruindo a capital da Suécia. Tudo começou em um estábulo, quando uma vaca escouciou uma lamparina. E o incêndio pegou no feno e tomou conta das pequenas ilhas da cidade. Morrem pessoas aos enxames. Vamos orar, pedir a Deus esse incêndio devastador. As pessoas, no banquete, entreolharam-se. Ele deveria estar num grande delírio. Mas a verdade é que no dia seguinte, à tarde, chegaram as primeiras notícias do incêndio de Estocolmo, que começara exatamente na hora em que ele afirmou que estava vendo ali daquela cidade. Este homem se tornou célebre e criou uma religião, a Nova Jerusalém. Tornou-se um personagem dos mais valiosos porque era cientista e afirmava que ele conseguia sair do corpo e viajar como os andarilhos da escada de Jacó. Ele dizia que conversava com os imortais, que a morte não tinha nenhum sentido. A morte era um fenômeno apenas de disjunção molecular
do corpo. E ficou célebre até hoje, quando foram escritas muitas obras a seu respeito. Era, portanto, um fenômeno exatamente igual ao do Padre Pio. A história vai narrando desse fenômeno em vários lugares do mundo, desde a freira emérita, que também tinha as chagas de Cristo e que deixava de se alimentar, colocada em um leito de hospital, absolutamente no escuro, sem nenhum contato com o mundo exterior, toda sexta-feira apareciam-lhe as chagas nas mãos, nos pés e no lado direito, onde ele foi lancetado por Longinos. Os médicos procuraram uma explicação. Nunca as encontraram. Explicações que elucidassem este fenômeno extraordinário de manifestações metapsíquicas, mais tarde denominadas parapsicológicas. Porém, anteriormente denominadas mediúnicas por Allan Kardec. Estamos no mês de janeiro e evocamos a apresentação do Livro dos Médiuns, uma das mais notáveis obras de ciência da paranormalidade humana. Ele está completando 160 anos de divulgação. O Espiritismo antecipara no tempo e elucidara no espaço esses fenômenos da paranormalidade humana, dizendo, provando, que ninguém morre e que esse fenômeno de transformação molecular que precedeu a física quântica, estamos em 1861, é notável essa presença, porque Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. Há espíritos? E ele analisa filosoficamente essa interrogação que todos nós fazemos a respeito da imortalidade da alma. E termina por constatar, através de análises lógicas e filosóficas, sim, os fatos levam à constatação de que há espíritos. No capítulo 3º, ele tem o cuidado de estabelecer um método para podermos entrar em contato com os espíritos. Porque Allan Kardec era pedagogo. Ele foi discípulo do pai da Escola Nova, Henrique Pestalozzi. Então ele estabeleceu toda uma metodologia disciplinar para entendermos esses fenômenos e a razão científica do Espiritismo. É comovedor poder notar-se que nesse capítulo número 3 do método, ele explica as condições biológicas, psicológicas, emocionais da criatura humana à qual ele deu o nome de médium, palavra latina, que significa estar entre dois pontos. O médium é alguém que está entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porém, cada capítulo ele vai penetrando na fisiologia do médium, nas comunicações mediúnicas. Vai estabelecendo também as farsas, o animismo, as mistificações, porque em todo lugar nós temos a ver com o caráter humano. E as pessoas que se adentravam na procura do espiritismo eram criaturas humanas, sem nenhuma convicção de forma religiosa, ateístas, chantagistas, espertalhões, pessoas acostumadas à farsa para poder ludibriar, principalmente no século XIX, as pessoas ingênuas, mas também os astutos, os perversos e aqueles gozadores que se aproveitam da ingenuidade dos não esclarecidos
para poder disputar fama e situações econômicas privilegiadas. E ele vai analisando as mistificações e vai agora examinar o médium, o seu caráter. Conhece-se o indivíduo pelo caráter e o médium se conhece. Notem que definição. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Então, sentir a presença dos espíritos é perceber algo além dos fenômenos normais, algo além da nossa vida habitual. E então entrar em sintonia com as ondas que estão além da nossa percepção normal dos 5 sentidos. Razão pela qual o professor Charles denominou o médium como um portador de um 6º sentido. E então ele faz uma explicação muito longa, dizendo que esses fenômenos são de 2 ordens, intelectuais e materiais. Então a psicofonia, a psicografia, escrever, o desenho, essa manifestação de um tipo de psicografia especializada, a materialização, a desmaterialização. Por exemplo, em Belém do Pará, nos anos 20, vivia uma senhora católica de nome Ana Prado. Foi escrito um livro notável sobre ela, com fotografias. Ela era portadora de uma paranormalidade incomum, a desmaterialização. Ela sentava-se numa cadeira de palhinha e alguém fotografava. Ao invés de sair-lhe somente o corpo, saía o corpo e a palhinha através do corpo como raio-x. Dona Ana Prado materializava os espíritos que podiam ser fotografados, qual João, o seu guia espiritual, cuja fotografia é tão bela, em 1920, que se vê o espírito, à luz do sol, entrando por uma fresta debaixo da porta e os detalhes do rosto, enquanto o resto do corpo estava desfeito dos joelhos para baixo, flutuando no ar. E ali esteve o célebre Frederico Figner, do Rio de Janeiro. Ele é célebre porque ele introduziu no Brasil o gramofone e era muito amigo de Edison, o pai do gramofone. Coisa peculiar. Então ele se tornou célebre e havia perdido uma filha pela desencarnação. Ficou desesperado. Morava no Rio de Janeiro, na rua Marquês de Abrantes. E então ele resolveu fazer uma viagem com a esposa para não enlouquecer. E pegou um daqueles célebres navios Ita. O navio ia parando em todo lugar. Tinha data de saída, mas nunca de chegada. Diz a tradição popular. E uma canção, peguei o Ita no norte para em Belém parar e etc. Muito bem, Frederico Figner esteve lá. Saiu do Rio de Janeiro com a mulher e esteve em Belém do Pará e foi levado a uma reunião na qual Esther, a sua filha, se materializou, sentou-se-lhe no colo, acarinhou-lhe o rosto com a mão, com a outra segurava a mão de sua mãe. E começou a conversar sobre a sua residência na rua Marquês de Abrantes, no Rio. Hoje é pertencente a uma dessas empresas que se dedica à obra social. Pois bem, eu conheço a casa, o palacete, aliás. E então, com muita emoção, ela deu à mãe uma rosa que ela, Esther, plantara no jardim no Rio de Janeiro. Imaginem, a mãe aspirou o perfume e conversaram por meia hora. Declaração de Frederico Filho, meu pai. Quando minha filha morreu, o mundo desapareceu de mim. Quando ela veio, através de Dona Ana Prado, o mundo voltou a mim. Mas no momento em que ela disse até logo, papai,
Era como se o mundo desaparecesse novamente. Até o novo dia em que encontrei a minha filha. E graças à doutrina espírita, me pude dedicar aos pobres do Rio de Janeiro, especialmente da favela da Mangueira, ali na central do Brasil. Então os fenômenos são incontáveis em toda parte. A metapsíquica do Dr. Sanguinetti cedeu lugar à parapsicologia, que começou a examinar dentro dos mesmos métodos que Allan Kardec procedeu e dividiu a paranormalidade em dois tipos de efeitos, intelectuais e materiais. E disse que aquilo que eram chamados médiuns no Espiritismo eram homens psi. Os homens psi eram portadores de excelentes possibilidades. Vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e volto já. Não saia. A doutrina espírita que chegara antes da metapsíquica e antes da parapsicologia era agora brindada pela confirmação dos fatos paranormais investigados em laboratório com os mais famosos médiuns do mundo. Eu recordo-me de que no passado, estudando os cientistas que procuraram conviver com os médiuns e publicaram seus resultados, a mim, por exemplo, me fascina uma das conversões, porque é do pai da antropologia criminalista, César Lombroso. Para quem não está a par, César Lombroso foi um cientista que estudava o indivíduo principalmente para ver a razão das doenças mentais. E então ele descobriu algo que a ciência mais tarde não confirmou, mas ficou célebre. Ele diz, por exemplo, que as pessoas que têm a parte posterior do crânio, assim como que decepada, essas pessoas têm uma tendência para a loucura. E então era uma tese lombrosiana. Se tornou célebre como um pesquisador da vida mental. E ouviu falar, ele era italiano, ouviu muito falar de uma médium, Eusápia Paladino. A médium Eusápia era a inquietação dos cientistas, porque ela conseguia desmascarar qualquer hipótese. E todos que pretendiam desmascará-la eram dominados pela beleza dos fenômenos que ela produzia. Quando ele soube de Eusápia, ele resolveu visitá-la. E então, sem nenhum aviso, simplesmente entrou em contato epistolar e marcou a data. Ela, morando ali mesmo na Itália, ele foi visitá-la. Eram mais ou menos 10 horas da manhã. E a cidade que ela morava era Nápoles. Então, napolitana, falando muito bem os dialetos, etc. Uma senhora simpaticíssima e que gostava um pouco dos vinhos. E ele foi visitá-la. Conversavam à sala iluminada pelo dia, quando, de repente, ele foi direto. Senhora, eu sou cientista, ando pesquisando, e venho aqui para saber da senhora da possibilidade de fazermos algumas sessões. Quanto a senhora cobra? Se eu poderia vir examiná-la com todos os detalhes. E ela estava acostumada, estabeleceu o programa e ele disse, pois eu agradeço muito a gentileza e tal, mas como eu posso ter certeza de que não serei enganado? Ela disse de uma forma natural. Ele disse, eu gostaria então que a senhora transportasse esse jarro daqui para ali. Porque um dos fenômenos que mais me impressionam é este, da matéria perder o seu peso e ser conduzida de um lado para o outro sem contato humano. Era o mais afamado, ela disse. Doutor, este é um fenômeno muito simples. Eu faria uma coisa muito melhor. E diante dele, 10 horas da manhã, sem nenhuma preparação, ela desmaiou numa chaise longue, numa cadeira,
grande, e ele tomou um susto. E começou a sair das fossas nasais, da boca, das orelhas, uma energia embranquiçada. E essa energia foi tomando forma e, de repente, Lombroso estava diante de sua própria mãe, que era de baixa estatura, que usava um chale escuro sobre os ombros. Ela se aproximou e começou. Cesare, Ilo mio, e começou a falar no dialeto da aldeia em que ele havia nascido. Ele ficou pasmado com a mãe, viva materialmente. E foi então estudar o Espiritismo através de Eusápia Paladino. E escreveu, quando eu me lembro que nós, os cientistas, zombávamos do Espiritismo, eu me sinto envergonhado pelo nosso atrevimento, porque hoje eu também sou espírita. Os fatos venceram-me. É algo de grande relevância, porque se trata deste homem que é um dos pais da antropologia criminalista. Mas ele não é uma voz solitária. Quando William Crookes, o pai da física na Inglaterra, se converteu através de uma médium, uma menina de 12 anos, que ele pesquisou dos 12 aos 15 anos dela. E ele viu o espírito materializado de Beni Bois, um espírito que veio do deserto da Argélia, desaparecer nas tábuas da sua sala de biblioteca. Ele chamou operários, mandou arrancar as tábuas para ver se não era, por acaso, um poço, uma armadilha, qualquer coisa. E fotografou-se, segurando a mão da médium, segurando a mão do espírito, os três. Fotografou quando a médium estava com pneumonia, auscultou-lhe o pulmão, mediu-lhe as pulsações. E quando terminou a materialização, ele mediu as pulsações do espírito também, como medida as de Eusápia, e foi conferir. Não tinha nada que ver. Eusápia, a médium foi colocada numa balança elétrica. Tinha um peso antes da comunicação. Depois da comunicação, pesava 2,5 kg a 3 a menos do ectoplasma, da energia que perdia. Era uma pessoa de 12 anos, uma menina, 12, 13, 14, 15 anos. Então tinha a medida da altura. Essa medida do espírito de Kate, essa medida variava do espírito. Tanto podia ter 1,40 m, 1,30 m, 1,10 m, 1,80 m. Então, na noite de 31 de maio de 1875, ipsis verbis, ele escreveu: a Sociedade Dialética de Londres. Os senhores me convidaram para que eu examinasse se os fenômenos através dela eram possíveis. E eu venho dizer-vos que não são possíveis, são reais. E depois, quando ele ganhou o título de Sir, do rei da Inglaterra, em plena festa em Buckingham, no palácio, alguns colegas disseram: Crookes, naquele tempo você era jovem e você se apaixonou pela médium. Por isso que você escreveu aquela bobagem. Porque os mortos não voltam. E ele deu, ipsis verbis, essa outra resposta. À medida que passa o tempo, cada dia eu tenho mais certeza da imortalidade da alma do que naquela ocasião. Porque cada dia eu constato mais que os mortos voltam do que quando eu era jovem. Então, os fenômenos espíritas, a mediunidade, são bênçãos de Deus para a criatura terrestre, para nos dar ânimo de viver.
para mudar o nosso comportamento graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec publicou logo depois, em 1864. Porém, ainda no Livro dos Médiuns que estamos examinando em tópicos, o capítulo 23 é dedicado às obsessões. Allan Kardec diz mais ou menos assim: a maioria dos casos que nós encontramos nos asilos, era a palavra de então, para clínicas psiquiátricas, a maioria deles não se trata de problema cerebral, porém de obsessão. É muita coragem dizer isto em pleno século XIX. E provar, não somente dizer, mas provar. Através da terapêutica do Espiritismo, podemos recuperar esses indivíduos e trazer-lhes a saúde, porque no fundo todos eles somos médiuns. Ora, meus irmãos, ser médium, até há pouco tempo, eu via coisas absurdas, opiniões transvariadas, sem nenhum sentido, suspeita, zombaria. Mas à medida que os fatos e as técnicas da evolução científica se fizeram mais acessíveis e as investigações mais severas, foi mudando o tipo de comportamento e hoje a doutrina espírita está espalhada praticamente no mundo, exceção alguns países do Oriente, com certeza, alguns outros países asiáticos e etc. Mas é bem provável que o número de espiritistas no mundo atinja o dígito de milhões, para demonstrar a grandeza da imortalidade da alma e a palavra de Jesus. Quando, precedendo ao momento da sua morte, ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Examinem isso no Evangelho, João 14, 16. Eu rogarei ao meu Pai e pedirei que encaminhe o Consolador, que virá ter convosco, que vos dirá coisas novas, que ainda não podeis suportar, e ficará convosco até a consumpção dos séculos. Nos versículos 25 e 26, o Espírito de verdade que eu mandarei repetirá as minhas lições, que serão esquecidas. No século XIX, a nossa herança do cristianismo era uma herança um tanto perturbadora. Traduções que interessavam aos tradutores. A política infeliz das épocas havia introduzido textos que dizem respeito às artes da governança do mundo e nada tem a ver com o espiritismo. As religiões nefárias introduziram questões que em realidade não são legítimas, como no Evangelho. As traduções, hoje consideradas adulteradas, conforme a Bíblia de Jerusalém, conforme o Novo e o Velho Testamento do padre João Ferreira de Almeida, que é aquela que eu leio. E Kardec lia em francês a de Sacy, por serem as mais autênticas, porque houve introduções de interesses dos ditos pais da Igreja da África do Norte, dos pais da Igreja que criaram os dogmas. E, enfim, a parte humana da chamada teologia. Os teólogos, os homens que criaram a doutrina, porque a doutrina de Jesus está sintetizada no verbo amar. Basta isso. Eu sempre conto porque me fascina a história de um jovem que, antes de Jesus, 100 anos, foi procurar o maior sábio judeu, de nome Shammai. E chegando ao sábio judeu, disse: Shammai, eu me tornarei um bom judeu se você me ensinar toda a Bíblia
durante o tempo que eu possa ficar de pé, num só pé. Chamai o sábio, digo, é impossível, porque a palavra Bíblia significa livro, mais livro, mais livro, mais livro. São 27 livros. 27 livros cristãos. Fora do Velho Testamento. Muito bem. Então é impossível sintetizar isto em um tempo limitado que você vai cansar. Então o rapaz disse, não me interessa. Eu não quero nada complicado. Saiu. Havia um outro sábio de nome Hilel. Ele chegou até Hilel e fez a mesma proposta. Hilel respondeu, pois não, tome a posição. Ele levantou uma perna e ficou com a outra. Hilel disse assim, ama. Ele calou. Mas como? Ama. E mais nada? Ele disse, mais nada. Mas como? A Bíblia não tem aquelas páginas todas? O que é aquilo? Ele disse, aquilo é a explicação do amor. Quem ama não precisa de nada daquilo. Agora, quem não ama precisa de muita coisa. Até poder amar. Notem, 100 anos antes de Jesus. Vem Jesus e diz que toda a sua doutrina está sintetizada no amor. O diálogo dele com o fariseu, sacerdote, a mim também me fascina. O sacerdote vem de Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olhe bem, fariseu, inimigo de Jesus. Eu gostaria que tu me dissesses o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. E ele disse, muito bem, conheceis a Bíblia? Sim. E os 10 mandamentos? Oh, sim. Amar a Deus, e foi recitando um por um. E quando terminou, Jesus perguntou, que fazes? Eu respeito a todos esses mandamentos. Jesus então disse, falta uma coisa. Uma. Qual é? Amar o teu próximo. Mas como? Quem é meu próximo? Porque nós temos saída para tudo, né? Ele diz, bem, o teu próximo. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. 2 cidades, ao norte e leste de Israel. Jericó às margens do mar. E ali um homem foi assaltado, um samaritano, de uma região que os judeus odiavam. Foi assaltado e ficou ali. Então, de um judeu que foi assaltado. Então, passou um sacerdote. Quando viu o homem, ele virou o rosto para dar a impressão que não viu. Aí via um levita, um homem que interpreta as leis. Quando viu também, passou de largo. Mas vinha um samaritano, odiado, miserável, detestado. Quando ele viu o homem, se tomou de compaixão, correu e nas feridas ele colocou o óleo, deu-lhe o vinho bom para recuperar as energias, colocou o homem na sua animalia, levou a uma hospedaria e disse ao hospedeiro, cuida dele, vou te pagar antecipadamente. Eu estou em viagem e se ele gastar mais do que eu estou te dando, eu pagarei. Na volta, eu virei por aqui para saber. E deixou o homem amparado, salvo dos ladrões. Agora eu te pergunto, quem foi o próximo do homem que estava na estrada, que foi assaltado? O fariseu disse, ué, aquele que para com ele usou de misericórdia. Vai tu e faze o mesmo. Na psicologia, não há uma resposta que possa ultrapassar essa. Vai tu e faz o mesmo. O psicoterapeuta não ajuda ninguém, orienta. Faze isto.
em qualquer doutrina, em qualquer ética, o indivíduo tem que fazer a sua renovação, a sua retificação. A parábola do bom samaritano, daquele homem odiado. Não importava que ele fosse da Samaria, que ele não amasse a Deus conforme a Escritura, não importava. Importava que ele amava seu próximo. E do seu próximo estava representado a figura divina. Então o Espiritismo veio trazer-nos esta restauração. Hoje, no Brasil, no mundo, eu visitei inúmeros países. Alguns, diga-se de passagem e de público, por conta própria, com os meus próprios valores. Porque não havia espírita, não havia ninguém. Viajando a sós. Mais tarde, com o Dr. Miguel de Jesus Sardano, de Santo André, e de Nilson de Souza Pereira, nós visitamos 70 países, inclusive muçulmanos, 3 países muçulmanos. Então eu posso dizer que tenho uma visão mais ou menos lúcida do poder do Espiritismo. Eu vi criminosos, homicidas, que mudaram de vida. Um homicida que veio pedir conselho. E eu lhe disse: você deseja mudar? Ele disse: Edivaldo, eu não sei. Eu lhe contei as razões que me levaram ao crime. Só Deus e eu sabemos, e o morto. Mas o morto não pode testemunhar. Eu disse: você deseja ser realmente espírita? Desejo, sim, senhor. Depois que eu li o Espiritismo, eu mudei. Eu sou outro homem. Mas ainda é um homem velho, como disse Jesus. Eu não vou lhe pedir isso nem aquilo. Eu lhe vou sugerir o que o Espiritismo nos ensina. Vá às autoridades. Denuncie-se a si mesmo. E deixe nas mãos de Deus. Um homicida. Pasmemo-nos. Ele foi. Se apresentou às autoridades. Conseguiu um advogado voluntário. E teve uma pena de prisão de 9 anos. Que cumpriu somente 3 por boa conduta e outras questões que não vale a pena examinar. Então o Espiritismo tem essa força de nos transformar, a certeza de que vamos viver. Então estamos vivendo uma hora mística de testemunhos. Qual é a função de espírita? Denunciar crimes na internet? Atacar o seu próximo na internet? Adulterar a doutrina, apresentando desvios e propondo ampliação, como se ela fosse incompleta? O Espiritismo é uma doutrina completa. Kardec disse que ela era progressiva. Claro, progredimos com o tempo. Claro, há muitas coisas de 1857 a 1869. Quanta coisa mudou no ano que acabamos de viver. Nós estamos vivendo a astronáutica. Mas daqui a pouco, no ano, nós vamos ver a psiconáutica. Exatamente. Porque ninguém pode deter os espíritos. Leon Denis escreveu no prefácio do livro Invisível a respeito da grandeza do Espiritismo. Ele falou-nos que o Espiritismo está acima de todas as nossas necessidades. E teve a oportunidade de dizer que os homens não modificaríamos o Espiritismo, porque é dos espíritos. Os homens vamos morrer. Eu me recordo de tanto defensor do Espiritismo que já morreu. E está perturbado no além. Conheci aos 93 anos, quase um século, conheci gente extraordinária e falsamente extraordinária. E todos morreram como eu vou morrer também. Então, Leon Denis, ao apresentar o seu livro Além da Morte,
Que maravilha! Depois da morte, après la mort. Ele faz uma narrativa no prefácio que eu tive o carinho de memorizar. Desfilam nos meus olhos a legião das coisas do passado. Esparta, Atenas, e ele vai, uma página de poesia. Olha este pedacinho. Passaram pelos meus olhos os loureiros, em cujas margens e madeiras enamorados colocaram seus nomes. Eu vi passar as grandes cidades que hoje dormem submarinas, destroçadas, monumentos grandiosos, a cuja sombra as serpentes fazem seus ninhos. Mas nunca vi nada tão doloroso do que uma pedra mármore fria com um cadáver. Braços que não se movimentam, lábios que não se abrem, olhos que não têm luz. A morte passou e o arrebentou. Para onde vai? Para o nada? Este corpo que a divindade fez, e Leon Denis termina exaltando. Alegrai-vos, porque uma doutrina santa vem dizer que não há morte, só a vida. Ele vive e pode conviver contigo. E vai, é o poeta do Espiritismo. Uma querida amiga me disse que aprendeu a amar Kardec lendo Leon Denis. Kardec é o filósofo frio, é o pesquisador científico. Denis é o poeta alexandrino, rico, autodidata, que morreu cego, que amou a doutrina e deixou obras incomensuráveis. O grande enigma, o problema do ser, do destino e da dor, e outros. Espiritismo e maçonaria. Teve a coragem. Pois bem, esse notável Leon Denis disse coisas fantásticas. E me recordo também das frases monumentais. O Espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. E tem sobrevivido. Às vezes eu encontro donos da verdade, hipócritas. Não se olham, porque o tempo não dá, olhando os outros, acusando-os do que não sabem. Porque eles adivinham, não convivem. Como podem saber de algo de outrem com quem não convive? Fazendo análise das leituras. Mas como análise das leituras? Porque não procura o indivíduo diretamente. Meu irmão, você cometeu tal erro. Porque não tem coragem. Falta aquela dignidade de João Batista. Eu vos confesso, confessai vossos erros. E cada qual se levantava e confessava o erro. E João dizia, agora tu és um homem novo. Dava um nome. O Espiritismo faz cidadãos do bem. Não é o nosso dever vigiar o próximo. O Espiritismo não tem chefe, nem proprietário. E como estou dizendo isso de público, eu aceito qualquer um que me prove o contrário na obra de Allan Kardec. Nas obras que vieram depois, não, porque elas têm a marca de cada qual. Eu me refiro à codificação, incluindo a Revue Espírita, incluindo-a. Então, este é o momento em que nós, os espíritas, em nome de Jesus Cristo e de Allan Kardec, que deu a sua vida, para que a doutrina ficasse impecável, construir esse mundo da psiconáutica, esse mundo da fraternidade, esse mundo da tolerância, compreender que o outro que eu estou acusando é tão frágil como eu. E ele precisa tanto de ajuda como eu. Ele recebe tanta pedrada que espera alguém com bálsamo, como o homem judeu caído na estrada de Jerusalém. Nós vimos para o mundo para amar. Alguém disse que o Espiritismo ficou religioso. Mas qual é o crime? Então, amar a Deus, servir ao próximo, é um crime? Deixar-se abrasar por Jesus é outro crime, porque é uma ciência. Albert Einstein,
que segundo a ciência, é a maior autoridade em ciência do mundo, diz que o homem é um animal religioso. Se você gosta de ler, você leu isso também em Carl Gustav Jung. O ser humano é um animal religioso, não é um beato. É um homem, uma mulher, decisivos, corajosos. Raul Teixeira disse numa das suas exposições, ser espírita não é fácil. É necessário ter coragem para ser espírita. Então estamos diante daquela doutrina que é dos Deus mártires da fé. Daqueles cristãos que cimentaram a história da civilização com 1 milhão de vidas. O Espiritismo veio resgatar. Quem não se comove com a palavra dúlcida? Eu sou caridade. No meu giro habitual. E então Cáritas fala do que viu. O sofrimento é o prêmio que Deus reserva para as almas escolhidas. Então o Evangelho de Jesus é o mais notável princípio de ética que ultrapassa Sócrates e Platão e se esculpe em nossas vidas como um roteiro de luz. Tudo isso é o meu coração. Gente generosa e boa que me ouve, que me vê. Quem é de nós que não deseja a paz, a felicidade? E que se nós erramos, quem não deseja o perdão? Será que alguém tem a missão de apontar feridas ou de ajudá-las a cicatrizar-se? Qual é o papel do acusador? Ainda mais sem nenhuma documentação, mas sem nenhuma compaixão. Somos os escritores do nosso destino. E aprendi com os espíritos que não devo ter tempo para justificar-me, para defender-me, para acusar, nem de longe. E sim para amar, para ajudar, para estender as mãos e dizer carinhosamente, vem, irmão, Jesus nos espera. E por fim, agradecer a sua paciência e a sua bondade, porque Ele nos espera. Muito obrigado.